Ocupo hoje, senhor presidente, essa tribuna movido por um fortíssimo sentimento de indignação e perplexidade. Como é do conhecimento público, nesse final de semana, a revista Veja publicou reportagem de capa, na qual sou acusado de ter recebido recursos ilícitos da Odebrecht em uma conta que seria operada por minha irmã na cidade de Nova York. É mentira, senhor presidente. É mentira, senhoras e senhores senadores. Falo isso dessa tribuna da casa de Rui Barbosa. Segundo a revista, a acusação faria parte da delação de um ex-executivo da empresa homologada pelo Supremo Tribunal Federal. No entanto, em diálogo mantido com o meu advogado Alberto Toron, o advogado deste executivo citado negou totalmente a informação. Segundo ele, não há na delação de seu cliente nenhuma menção ao nome de minha irmã ou a tal conta em Nova York. Em outras palavras, a acusação simplesmente não existe. Repito aqui o que tenho dito nos últimos dias. Nesse momento, mais importante do que identificar o mentiroso, se o delator ou a fonte da revista, o mais importante é desmascarar a mentira. E é por isso que eu estou aqui. Isso seria muito simples mesmo. Bastava que apresentassem o banco e a conta para que a mentira seja provada e provada de imediato. Não fizeram isso. Insisto mais uma vez, mostrem o banco, mostrem a conta e esta farsa ficará desmascarada de forma absolutamente definitiva. Senhoras e senhores parlamentares, a democracia vive da verdade, das pessoas que têm, como eu, a coragem de estar aqui mostrando o rosto, mostrando a face. A democracia não se faz com aqueles que se escondem nas sombras do anonimato para covardemente tentarem destruir reputações, sabe-se lá com que objetivo. Peço licença às senhoras e aos senhores para expor aqui, senhor presidente, 3 hipóteses aventadas para o surgimento desse absurdo, todas elas extremamente graves, todas elas criminosas. Na primeira hipótese, como disse a revista, a mentira constaria da delação do ex-executivo da Odebrecht, homologada pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse caso, por se tratar, líder Paulo Bauer, de uma acusação concreta e não subjetiva, de uma acusação objetiva, teria bastado uma checagem preliminar no banco para que as autoridades pudessem comprovar a falsidade de tal acusação. Simples assim. Nesse caso, insisto, teríamos aqui mais um dentre tantos vazamentos criminosos selecionados e dirigidos. Na segunda hipótese, a mentira teria constado apenas de algum termo preliminar para o acordo de delação e teria sido descartada pelas autoridades responsáveis por comprovarem elas a falsidade da acusação. Nesse caso, o vazamento é ainda mais criminoso, porque pouquíssimas pessoas tiveram acesso às negociações preliminares das delações. Portanto, quem vazou a informação para a revista, se o caso é esse, sabia que estava vazando uma informação descartada por ter sido apurada como sem fundamento. Na terceira hipótese, senhoras e senhores parlamentares, a fonte da revista simplesmente mentiu. E, nesse caso, quem induziu essa publicação a um erro tão clamoroso? E por que teria feito isso? Que interesses escusos manobram nas sombras afirmações que jamais existiram, travestidas de informações pretensamente de interesse público? Como disse antes, mais importante que descobrir a origem da mentira é desmascará-la. Em qualquer que seja a hipótese, lamentavelmente, a revista, mesmo alertada do erro da informação, mesmo não dispondo sequer do nome do banco a qual se referia, não teve a precaução de confirmar a denúncia antes de estampá-la em sua capa. Mesmo tendo eu oferecido a ela toda a colaboração para ajudar a apurar a verdade. Digo aqui ao Brasil,
aos mineiros de forma especialíssima, com todas as letras. É mentira, é calúnia, é injúria, é difamação, é crime. Mas mesmo nada disso que foi relatado existindo, nada sendo real, as senhoras e os senhores sabem bem, o factoide cumpriu o papel de instrumento, ou melhor, de poderosa arma para atacar a minha reputação e de minha família. Os prejuízos pessoais e políticos, senhor presidente, são incalculáveis. Diante de tudo isso, não havia outro caminho. Solicitei formalmente ao ministro Edson Fachin 2 providências. Por um lado, que investigue a origem desse pseudo-vazamento criminoso e puna aqueles que o cometeram. E que me permita, por outro lado, acesso à delação premiada deste Executivo, como forma de saber do que e por quem estou sendo acusado. Reputações não podem, senhores senadores, permanecer reféns da má-fé de vazamentos selecionados. É importante que haja uma reforma efetiva a essa prática criminosa. Considero, e aqui fica uma sugestão, que um bom caminho é franquear ao acusado acesso imediato às delações vazadas em que é citado, como forma de permitir condições mínimas para o exercício do direito de defesa. Além disso, decidi tomar as medidas judiciais cabíveis para apurar o crime, repor a verdade e responsabilizar os culpados. Senhoras, senhores parlamentares, vivemos um momento único no país. Que se punam os culpados, que se punam os que erraram, mas que se reconheçam e respeitem os inocentes, e que seja garantido o amplo, irrestrito e constitucional direito de defesa a que todos temos direito. Que se restabeleça, senhor presidente, a verdade e nada mais da verdade, é apenas isso que peço. O que não podemos, seja sob que pretexto for, é buscar a verdade e a justiça contraditoriamente, corrompendo e atropelando as leis, rasgando preceitos constitucionais, normas legais, obrigações, deveres e rigores do Estado e do poder público e da própria sociedade democrática. Se for assim, corremos o risco de nos transformar de país infestado pela corrupção numa pátria de cidadãos sem direitos e onde não há direitos, senhor presidente, senhores parlamentares, tampouco há justiça, tampouco há democracia. Ontem foi comigo, amanhã violência similar pode ocorrer contra qualquer outro cidadão. Eu ainda tenho, pela vontade majoritária dos mineiros, essa tribuna para me defender. Mas milhões de brasileiros que têm direito ao mesmo respeito e às mesmas garantias legais não dispõem dela. Não podemos permitir que a saudável indignação dos brasileiros se transforme numa indignação preguiçosa e superficial, de quem prefere a opção fácil de ser contra tudo e contra todos a enfrentar a complexidade da realidade. Não podemos, senhoras e senhores, nos transformar num país que confunda justiça com prévia condenação. Não podemos nos transformar num país em que a verdade seja apenas um detalhe secundário num pé de página qualquer. Não podemos nos transformar num país em que o direito de defesa seja detalhe sem importância depois de julgamentos públicos sumários patrocinados por vazamentos irresponsáveis. Não podemos, senhoras e senhores, nos transformar num país em que leis sejam burladas sob o olhar impotente de quem deveria zelar por elas. Insisto, não podemos nos transformar num país que confunda justiça com prévia condenação. O Brasil de hoje, senhoras e senhores, precisa de menos fogueiras e mais pontes, de menos intriga e mais diálogo, de mais responsabilidade. A senhora presidente afastada Dilma Rousseff, em entrevista hoje à Folha de São Paulo, tripudia no campo pessoal desse pesadelo kafkaniano que minha família está enfrentando. Afinal, reitero, estamos sendo acusados sem saber sequer se fomos acusados. Ao fazer isso, ela legitima a covardia do vale tudo, alimenta os monstros e abre ela a caixa de onde eles sairão fortalecidos para devorar na mesma irresponsabilidade o próximo da fila. Mas ainda assim,
Devo uma palavra de agradecimento à presidente afastada, por reconhecer que a obra da hidrelétrica de Santo Antônio, à qual tento me associar de forma indevida, foi licitada e conduzida pelo governo federal, como atesta ela na sua entrevista de hoje. Seria a primeira vez, senhores senadores, na história, que alguém teria recebido um benefício indevido por obra conduzida e realizada por um governo adversário. Senhoras, senhores senadores, tenho defendido amplamente o fim do sigilo das delações, para que os brasileiros tenham acesso aos conteúdos de todas elas e possam se defender das eventuais citações de que sejam alvos. Presidente Eunício, é importante que isso ocorra. O sigilo, se existisse efetivamente, seria até justificado em determinados casos, mas a situação que vivemos hoje é da mais profunda hipocrisia. O sigilo existe apenas para os acusados que não conseguem se defender de vazamentos parciais e dirigidos, motivados seja por antipatias pessoais ou políticas. Há meses, vazamentos seletivos ocorrem, reputações são queimadas em praça pública sem que o direito de defesa possa ser exercido. Senhoras, senhores senadores, senhoras, senhores parlamentares, tenho mais de 30 anos de vida pública. Acompanhei de perto a reconstrução da história do nosso país desde a redemocratização. Assinei honrado a Constituição de 1988. Liderei por vários anos a bancada do meu partido na Câmara Federal durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, o governo mais transformador da nossa história recente, responsável, entre outras conquistas, pela estabilidade econômica do país. Presidi com extremo orgulho a Câmara dos Deputados e, ao lado dos meus pares, editamos e aprovamos o conjunto de medidas que ficou conhecido como pacote ético, quando colocamos fim à imunidade parlamentar para crimes comuns, quando criamos a ouvidoria parlamentar, a Comissão de Legislação Participativa e a Comissão de Ética, dentre tantos outros avanços. Governei a minha querida Minas Gerais por 2 mandatos consecutivos e nos orgulhamos, senadora Anastasia, dos avanços sociais obtidos, como, por exemplo, quando levamos o Estado a ter a melhor educação fundamental do país, segundo o IDEB. Nos orgulhamos da chancela de instituições internacionais como o Banco Mundial, que nos alçaram a posição de referência de inovação e excelência em gestão pública para outras partes do mundo. Nesta casa, senhores e senhoras senadores, busco cumprir com rigor e dedicação o mandato que me foi conferido pelo povo mineiro. Fui, senhor presidente, candidato à presidência da República em eleições recentes e obtive a confiança de mais de 51 milhões de brasileiros. Dirijo hoje o meu partido, o PSDB, fruto da confiança dos meus companheiros, inúmeros deles aqui presentes, os quais mais uma vez agradeço. E aproveito também para agradecer as milhares de manifestações de apoio e de indignação que recebi nesses últimos dias, a começar pelo presidente de honra do meu partido, Fernando Henrique Cardoso, de todos os nossos governadores, senadores, parlamentares federais, estaduais, dirigentes partidários, brasileiros de todas as partes do país e, em especial, dos mineiros, que muito bem conhecem a minha história pessoal e política. Agradeço também, nesse instante, às lideranças políticas de diversos outros partidos pela solidariedade demonstrada e muitas delas, senador Fernando Bezerra, pela presença aqui hoje neste plenário. Olho nos olhos dos meus filhos todos os dias, com a honra e o orgulho dos homens e das mulheres de bem. Quero afiançar-lhes, nesse itinerário, desde as praças tomadas pela memorável campanha das diretas, quando tudo começou, até aqui, até agora, até esse instante, não há nenhum ato em toda a minha vida pública e pessoal que possa me envergonhar no exercício da política ou fora dela. Reajo, portanto, com indignação a essa acusação absurda, por mim, pela minha família, por cada um dos mineiros e por cada um dos brasileiros que me honrou com a sua confiança. Senhoras senadoras, senhores senadores, o Brasil não está nascendo agora.
Não podemos, cada um de nós, perder a memória das nossas caminhadas até aqui, dos avanços que cada um de nós, senador Agrippino, em cada momento, no governo ou na oposição, ajudamos a construir. Temos o compromisso com a nossa história individual, com o trabalho que já fizemos, e temos compromisso com o futuro que estamos ajudando a construir. E o futuro, no campo da representação política, impõe a realização urgente da reforma política. Para que todo esse ciclo de mudanças em curso possa inspirar rigor e responsabilidade, há necessidade, como disse, urgente, de um novo arcabouço legal legislativo que precisamos debater e instalar no país. E aproveito para me dirigir em especial aos deputados aqui presentes que debatem já essa matéria para que permita que ela rapidamente chegue ao Senado Federal. É preciso, senhoras e senhores, mais que manchetes e discursos para mudarmos verdadeiramente o país. É preciso muito mais para reformar de verdade o Brasil. Temos sim avançado nesse momento difícil, porque as instituições brasileiras têm nos dado exemplos de cumprimento do seu dever. Por isso, ações à margem da lei e das instituições, patrocinadas por interesses pessoais inconfessáveis, como vazamentos escolhidos e criminosos, são tão graves. São graves porque atingem como vítima final a seriedade do trabalho que vem sendo feito por homens e mulheres de bem, inclusive no âmbito da Operação Lava Jato. Senhoras, senhores parlamentares, nesse momento de forte e indiscriminado ataque à atividade política, quero aqui desta tribuna reiterar a minha fé e a minha crença de que apenas a partir dela, e me refiro, claro, senhor presidente, à boa política, praticada com idealismo, com comprometimento e tantas vezes com paixão, apenas através da política o Brasil vai construir as soluções adequadas para os gravíssimos problemas que enfrentamos hoje. Professo, portanto, minha fé na política, minha fé na democracia e minha fé nesse instante, em especial, na verdade. Minhas amigas e meus amigos, o Brasil está escrevendo as primeiras páginas de uma nova história. Para que ela seja a história que o país espera e merece, precisa ser escrita sob dois pilares, o da verdade e o da justiça. Qualquer coisa menor do que isso será uma traição aos brasileiros e uma manipulação do desejo da nossa sociedade. Verdade e justiça. É isso que devemos buscar e alcançar. É por isso que continuarei sempre lutando, não só para mim, mas para todos os brasileiros. Muito obrigado pela atenção. Vossa Excelência me concede uma parte, senador Aécio. Com muita honra, líder Paulo Bauer. Ouço Vossa Excelência. Senador Aécio Neves, depois de ouvir o discurso de Vossa Excelência, é desnecessário fazermos aqui qualquer comentário que complemente as informações que Vossa Excelência presta e a defesa que faz acerca dessa matéria injusta e absolutamente infundada que a revista publicou a respeito de uma delação vazada, como Vossa Excelência aqui bem mencionou e informou. Vossa Excelência, para nós do PSDB, é um político honrado, é um líder nato e, acima de tudo, um grande companheiro que merece nossa solidariedade, nosso apoio e vai continuar tendo nosso apreço e, acima de tudo, a nossa fidelidade à sua liderança aqui no Senado e no nosso partido. Também devo dizer e registrar apenas, já que Vossa Excelência não o fez, que foi uma coincidência absolutamente que a gente não consegue nem compreender nem explicar. A matéria foi publicada exatamente no final de semana, no qual o PSDB realizava convenções em quase 4.000 municípios do Brasil. Uma coincidência que merece, obviamente, uma grande interrogação de todos nós que queremos construir um partido político e que estamos construindo ao seu lado para que possamos contribuir com a democracia, com as instituições, com a justiça e, acima de tudo, com a verdade no Brasil, palavra que Vossa Excelência colocou muito bem ao final do seu pronunciamento. Meus cumprimentos em nome da bancada do PSDB. Agradeço a Vossa Excelência, senador Tasso Gereissati, com muita honra que eu ouço Vossa Excelência, seguido o senador Anastasia.
Senhor presidente, senador Aécio Neves, conheço Vossa Excelência desde que iniciava sua carreira política forjada na estrutura e na personalidade de um dos maiores homens públicos que esse país conheceu e, sem dúvida nenhuma, um exemplo histórico da importância da política para a condução da vida pública, não só neste país, mas em qualquer país do mundo. Portanto, não tenho a menor dúvida sobre o caráter, a retidão e, principalmente, o compromisso público que Vossa Excelência tem e, como eu disse, teve historicamente forjado na figura de Tancredo Neves. Compartilho da sua indignação, porque tenho certeza absoluta que para homens sérios, homens de bem, não somente políticos, mas políticos principalmente, não existe nada mais sério, nenhuma acusação, nenhuma derrota mais vil do que ver a sua honra, a sua reputação sendo tentada ser manchada. A derrota eleitoral faz parte da nossa vida, a disputa, a própria disputa, a polêmica política faz parte dos nossos dias. Às vezes vencemos, às vezes perdemos, às vezes ganhamos discussões, perdemos questões, mas tem uma coisa que nos fere profundamente e de uma maneira que, mesmo que venha a cicatrizar esta ferida, deixa marcas, deixa cicatriz, que é ver a nossa própria honra sendo atingida ou a tentativa de atingi-la. Como Vossa Excelência disse, com muita dignidade, eu olho para os olhos dos meus filhos todos os dias. Eu acho que é a maior glória, a maior teto que um homem público pode alcançar. É poder chegar ao fim da sua vida pública e poder olhar nos olhos dos seus filhos, nos olhos dos seus netos, com toda a dignidade. E tenho certeza que Vossa Excelência faz isso hoje, fará amanhã e fará sempre. Agora também é preciso dar um basta em algumas coisas. Nós vemos aqui, dioturnamente, reputações sendo abaladas, de todos os lados, de todos os partidos. Não se trata em nenhum momento, e Vossa Excelência já disse isso muitas vezes antes, e a maioria diz aqui, nenhuma tentativa contra a Lava Jato, de maneira nenhuma. Na Lava Jato nunca foi tão necessária quanto hoje, uma investigação do nível da Lava Jato. No entanto, a derrocada da imagem dos políticos, colocando eles todos nos mesmos níveis, corruptos e não corruptos pertencem à mesma laia. Basta ser um homem público para ser um homem suspeito de ser corrupto. Isso não leva a nada. Isso só traz a intranquilidade no país e ninguém sabe quais os tamanhos das consequências com a intensidade com que isso está sendo feito. É preciso dar um basta a isso. Quando eu digo dar um basta, para não ser mal interpretado, porque qualquer político hoje que fale ou coloque alguma restrição ao processo de acusação que está aí, é imediatamente acusado de querer parar com Lava Jato. Ninguém quer parar com Lava Jato. Mas as reputações das pessoas precisam ser preservadas a qualquer custo. E, para isso, várias medidas precisam ser tomadas, mas uma é essa que Vossa Excelência vem pedindo e aqui no seu discurso salientou muito bem.
É preciso que essas delações premiadas que estão aí sejam imediatamente tornadas públicas, para que não se viva nesta constante fofocada, nesta constante murmurar de que fulano está no meio, de que cicrano está no meio, vazou uma delação que ninguém sabe de onde veio, quem fez, nem como foi feito, nem quais os motivos, e as pessoas ficam com a sua reputação totalmente indefesa diante do julgamento do povo brasileiro. Isto não é mais possível. É preciso, presidente Eunício, que não sei se existe algum mecanismo jurídico, mas pelo menos oficialmente, se peça, se coloque diante do Supremo Tribunal Federal, do Ministério Público, seja do que lá o que for, uma colocação dessa Casa, da Câmara Federal, enfim, de todos os poderes instituídos, que seja definitivamente colocado a público, que deixem de acontecer esses vazamentos criminosos, que são criminosos porque derrubam a reputação de um homem público, ou de um homem qualquer, não precisa ser público, mas derruba a sua reputação e, como disse aqui o senador Aécio Neves, derruba a capacidade do homem de olhar nos olhos dos seus próprios filhos. Isso é um dos piores crimes que se pode fazer a um cidadão honrado. Então, uma medida como essa precisa ser implantada imediatamente, porque esse clima que atinge todo o Brasil, todas as instituições brasileiras, todos os homens públicos brasileiros, colocando-os nos mesmos níveis dos meliantes, não é possível, não é desejável e não é construtivo, é absolutamente destrutível. Então, fica aqui, senador Aécio, a nossa palavra de solidariedade a essa sua indignação e que nós compartilhamos com ela. Agradeço a Vossa Excelência, senador Tasso, pelas palavras. Ouço com atenção o meu ilustre co-estaduano, senador Antônio Augusto Anastasia. Muito obrigado, eminente senador Aécio Neves. Seria, a essa altura, igualmente despiciando a minha palavra, após a intervenção de nosso líder, senador Paulo Bauer, e das lúcidas, como sempre, sensatas palavras do senador Tasso Gereissati. Mas não posso deixar aqui de fazer igualmente o meu registro e o meu testemunho, até porque tive a honra e a oportunidade de conviver com Vossa Excelência, de modo muito próximo, durante 8 anos do governo de Minas, inicialmente como seu secretário de Estado e no segundo mandato como vosso vice-governador. Naquele período, acompanhando a trajetória espetacular de vosso governo, reconhecido e aplaudido pelos mineiros e pelos brasileiros, fui testemunha privilegiada do empenho, da dedicação, da lisura, da probidade, do esforço de Vossa Excelência à frente do governo de Minas Gerais. Aliás, dando continuidade à vossa trajetória na vida pública, que tão bem salientou durante esse pronunciamento. Por isso mesmo, a todos nos causa indignação, horror mesmo, um noticiário como esse, até porque Vossa Excelência bem colocou os parâmetros e as bases falsas do que foi editado. E pior ainda, trazendo para tal infâmia e tal covardia a figura de vossa irmã Andréia, nossa amiga, que nem política é, que de modo gracioso, voluntário e gratuito, durante tantos anos dedicou parte de sua vida às obras sociais no Estado, presidindo servas em vosso governo e no meu. A covardia não tem tamanho. Nós que assistimos o vídeo dela em especial, tocado de uma emoção genuína, aquilo doeu fundo no nosso coração e na nossa alma. O que é a injustiça? O que é a maldade? A que ponto a maldade humana chegou para fazer isso? Essa política vale a pena? Essa que não é sua indagação. Vale a pena a vida pública para isso? Vossa Excelência, ao final de vosso pronunciamento, de cabeça erguida, como deve ser, disse que vai continuar, e tenho certeza, no empenho, na luta e no trato político. Mas nós todos sofremos juntos. E saiba, Vossa Excelência, que nós, mineiros, não só estamos a vosso lado como sempre estivemos, mas, mais do que isso, estamos todos indignados e revoltados com a baixeza que foi feita e com o corolário de mentiras que ali foi depositado naquela reportagem. Receba, portanto, mais que nossa solidariedade, a nossa amizade e o nosso peito sempre, de gratidão pelo que fez por Minas e por que muito fará ainda, não só pelo nosso Estado, mas pelo nosso país. Muito obrigado. Agradeço
Vossa Excelência, senador Flecha, ouço com alegria, em seguida, senador Agrippino. Se o presidente permitir. Presidente, senador Aécio Neves, tudo que já foi dito com os senadores que me antecederam dá uma demonstração do reconhecimento de todos nós, e não só dos senadores, mas com certeza absoluta do povo mineiro e brasileiro. Realmente é uma situação que nós temos que prestar solidariedade a Vossa Excelência. Eu diria que a ida sua à tribuna para fazer o pronunciamento que fez, para quem o conhece, não era necessária, não seria necessária, mas Vossa Excelência vem à tribuna e fala para o Brasil, demonstrando que Vossa Excelência construiu uma vida de retidão, com caráter ao longo de toda a sua caminhada, e através de um momento, de um vazamento seletivo, vem e coloca essa situação que o Brasil inteiro, de forma atônita, vê acontecer ao longo desse tempo todo. Vossa Excelência tem razão. Acho que tirar o sigilo de todas as delações é necessário, porque fazer vazamento seletivo só faz desacreditar de que realmente não é preciso nós votarmos o abuso de autoridade, porque este vazamento é abuso de autoridade. Vossa Excelência não tem conhecimento na íntegra do que foi feito na delação, e a imprensa tem acesso a tudo e estampa da forma como o fez. Então, senador Aécio, eu tenho certeza que, como disse aqui o senador Anastasia, o senador Tasso, Vossa Excelência vai continuar na vida política, porque o Brasil precisa, Minas precisa da sua carreira para fazer o bem, como sempre fez, para o povo mineiro e para todos nós brasileiros. Agradeço a Vossa Excelência, senador Flecha. Ouço com alegria o senador José Agrippino, o senador Capiberibe e o senador Raimundo Lira. O senador Aécio Neves, há 6 anos nós convivemos quase que diariamente nesse Senado. Eu devo confessar que nos conhecíamos, eu tinha tido um papel de certa relevância na sucessão presidencial quando Tancredo Neves foi eleito, eu era governador. Eu lhe conheci menino, não que eu seja velho, mas lhe conheci menino, assessor de confiança de Tancredo, que foi uma referência na sua época e continua a ser uma referência na política do Brasil. Ao longo desses 6 anos de convivência diária, e pugnamos juntos em momentos importantes da vida pública do Brasil, eu tive a oportunidade de conhecer o Aécio Neves político e o Aécio Neves cidadão. O Aécio Neves cidadão de hábitos moderados. Não tem nada de hábito de homem rico, nem de homem que convive com a opulência, nada disso. Eu digo isso com o sentimento de quem precisa prestar um testemunho no momento de dificuldade em que Vossa Excelência vive, por uma acusação que eu reputo injusta. Dá o depoimento de uma pessoa que convive há 6 anos e conhece o seu dia a dia. Vai à sua casa, você vai à minha casa, eu conheço os seus hábitos, sei qual é o carro que você usa, sei qual é o vinho que você bebe. Não existe nada que lhe coloque no patamar dos opulentos, dos que convivem com a improbidade. Nada. Eu quero prestar esse testemunho e dizer, e quero ser breve, que fiquei satisfeito com o tom de indignação de sua reação, porque ela traduziu o seu íntimo. Ela colocou o foco no desafio a que se prove aquilo de que lhe acusam. O que você quer é o que Vossa Excelência quer é a oportunidade de saber
do que Vossa Excelência é acusado, para ter a oportunidade de desafiar aqui, provem do que Vossa Excelência é acusado. Exatamente. É isso. E eu quero prestar esse testemunho com a convicção de que, ao final, Vossa Excelência vai sair bem. Não que queira sair como vítima, vai sair bem porque vai sair com a verdade. Quem vem à tribuna pronunciar o discurso que Vossa Excelência fez, quem gravou os vídeos que Vossa Excelência gravou, e aqui a minha solidariedade a Andréa, sua irmã, não tem medo da verdade nem de enfrentar a verdade. Esse é o meu pensamento, um pensamento de um senador que convive com Aécio Neves há 6 anos e que continua a confiar na probidade e na correção do senador Aécio Neves. Agradeço as palavras sinceras e pessoais de Vossa Excelência. Ouço com satisfação senador Capiberibe, em seguida senador Raimundo Lira. Com dificuldade de falar, mas eu não poderia perder esta oportunidade para apresentar uma sugestão. Eu acompanhei o discurso de Vossa Excelência do meu gabinete. Em vários momentos, Vossa Excelência se referiu ao vazamento seletivo, que causa danos, muitas das vezes irreparáveis, às pessoas que são vítimas desse tipo de procedimento. Eu, ao entrar aqui no Congresso, no Senado, em 2012, uma das minhas primeiras propostas foi apresentar um PLS, um projeto de lei, propondo o fim do segredo de justiça nos procedimentos investigatórios e processuais em que agentes públicos sejam investigados ou acusados, com uma série de regras para isso. Essa proposta está aqui no Senado. Eu acho que está madura. Nós precisamos tomar uma decisão para que as investigações, de fato, se tornem públicas para todos, e não para uns escondendo outros. Vossa Excelência tem inteira razão. Se as investigações fossem públicas, certamente Vossa Excelência não estaria passando por esse momento constrangedor, e tantos outros já passaram. Eu apresentei essa proposta, é o PLS 141, de 2012, e peço o apoio dessa Casa para que a gente possa aprová-lo e ponha fim definitivamente a esse processo que é muito útil para alguns, mas é danoso para todos. Muito obrigado. Agradeço, considero extremamente oportuna a sugestão de Vossa Excelência. Ouço o senador Raimundo Lira, com alegria. Senhor presidente... E senador Fernando Bezerra na sequência. Senhoras e senhores senadores, senador Aécio Neves, eu estava saindo domingo, em torno de 11h30 da manhã, para a missa com minha esposa gitana, e notei que ela estava lacrimejando os olhos. E eu disse: Gigi, o que é que está acontecendo com você? E ela disse: acabei de ver e ouvir o vídeo de Andréa, irmã de Aécio Neves, e fiquei convencida de que ele foi vítima de uma injustiça. E eu quero dizer a todos os companheiros, senadores e senadoras, que minha esposa não é uma simples mulher de empresário ou de senador. Ela era, hoje aposentada, professora titular da Universidade Federal da Paraíba, na época em que a universidade tinha 2.500 professores e apenas 10 professores titulares. Portanto, é uma mulher profundamente esclarecida e, portanto, a opinião dela sempre teve, para mim, de uma importância fundamental. E ela disse: eu gostaria que você ouvisse, antes de que a gente se dirigisse para a missa, ouvisse esse vídeo. E eu vi, e eu fiquei, senador Aécio, igualmente convencido de que Vossa Excelência tinha sido vítima de uma injustiça. Tive a satisfação de sentar aqui para ouvir o pronunciamento de Vossa Excelência, mas eu já estava profundamente convencido. Eu já estava convencido desde domingo, às 11h30 da manhã.
Portanto, eu quero, em meu nome, em nome da minha família, dos meus filhos, que têm uma profunda estima por Vossa Excelência, e às vezes até eu digo para eles: vocês têm muita intimidade com Aécio, chama o senador de senador Aécio. Não, mas ele não quer que chama Aécio Neves. Aécio, vocês são colegas muitas vezes de academia, né? Conhecemos há muitos anos e, portanto, aceito o abraço, a solidariedade e o reconhecimento de Vossa Excelência e de toda a minha família. Muito obrigado, senador. Agradeço imensamente suas palavras e estendo à sua esposa também esses agradecimentos. Senador Fernando Coelho. Senador Aécio Neves, eu ouvi o seu pronunciamento e avaliei a dor, a forma como Vossa Excelência ficou machucado e que só tinha uma forma de reagir a isso, foi a sua fala de indignação com o episódio retratado pela revista Veja dessa última semana. Vossa Excelência não é o primeiro e a gente fica com o sentimento travado porque temos quase certeza que Vossa Excelência não será o último. Outras lideranças sofreram o que Vossa Excelência provou neste último final de semana. O que me leva à tribuna de aparte é perguntar se esse poder, o poder legislativo da República Federativa Brasileira, vai continuar aceitando ser tratado como vem sendo tratado. Num episódio não muito distante de hoje, porque insinuações foram feitas a membros de um outro poder, nós aqui testemunhamos a prisão de um membro do Senado Federal. E rapidamente se colocou um ponto final nas insinuações e nas colocações que foram feitas. O que me pergunto, e continuo a me perguntar, se está sob sigilo, por que é que o sigilo é insistentemente quebrado? De forma seletiva, vazada, com a anuência da imprensa, da melhor imprensa brasileira, dos melhores veículos, que retratam porque acham que estão cumprindo a sua obrigação, mas rasgando a Constituição Federal, não assegurando os direitos individuais. Vossa Excelência não sabe nem do que se defender, nem como reagir. Por isso é que, conhecendo a trajetória de Vossa Excelência, Vossa Excelência só poderia responder a esse ataque falando da sua vida, falando das suas raízes. Vossa Excelência não é um político qualquer. Vossa Excelência tem berço. Vossa Excelência tem formação. Vossa Excelência tem serviços prestados ao seu Estado e ao Brasil. Por isso, tendo tido a oportunidade de lhe acompanhar em segundo turno na sua eleição presidencial de 2014, exercendo a liderança do Partido Socialista Brasileiro nesta casa, não poderia me furtar de trazer essa palavra de solidariedade, de apreço, de reconhecimento e dizer a Vossa Excelência, cabeça erguida, peito aberto, para enfrentar as mentiras, as meias-verdades, mas para se afirmar como político, para defender a sua biografia, para defender os seus valores e para que a política não se apequene no nosso país.
Portanto, recebo o meu abraço e a minha solidariedade. Agradeço imensamente as palavras firmes de Vossa Excelência e asseguro, senador Fernando, não faltará determinação e nem coragem para defender a minha honra e para trazer a verdade à tona. Senadora Thaídes, ouço Vossa Excelência com prazer. Obrigado, senador Aécio, nosso líder. Ouvindo o vosso discurso, senador Aécio, também a parte do nosso senador, tão experiente e competente, Tasso Gereissati, do senador Anastasia, que conviveu com Vossa Excelência muito próximo, né, conforme ele bem colocou, e o nosso líder e outros, seria redundante eu repetir as palavras, mas eu quero, senador Aécio, dar um testemunho. E não me leva como um consolo esse meu testemunho, por favor. Na década de 80, mais ao final da década, eu ainda garoto, consegui uma autorização para administrar uma empresa de consórcio de bens, carros, imóveis e etc. Naquela época o sistema estava cheio de erros, de irregularidades. Sofri bastante na época, senador Aécio. Banco Central assumiu logo o sistema de consórcio e nós tínhamos auditorias de 6 em 6 meses. Foi um período muito difícil no sistema de consórcio. 523 empresas, depois de 2 anos, éramos tão somente 142 empresas. Portanto, senador Aécio, essa separação do joio do trigo é muito doloroso, sim. Um outro testemunho, no segundo semestre de 2016, do ano passado, eu estava saindo aqui do Senado Federal e tinha uma movimentação, foi antes do impeachment, foi do mês de agosto. E tinha um grupo de pessoas que, quando eu passei, eles gritaram: ladrão, ladrão, ladrão. Eu pedi ao motorista para parar o carro e disse: sou meio maluco. Quando eu fui dirigindo a rumo àquela turma, veio um cidadão gritando: não, esse é o senador Ataíde do PSDB, ele não é ladrão. Estou dizendo isso, senador Aécio, porque eu acredito que depois dessa tempestade, depois dessa dor toda que Vossa Excelência está passando e a sua família, eu também vi o vídeo da irmã Andréia, depois de toda essa dor, depois de toda essa tempestade, virá a bonança. E o joio irá ser separado do trigo. E este momento, nós não temos outro momento melhor do que este. Então, eu não quero consolar Vossa Excelência, mas vamos então pagar esse preço que nos colocaram todos na mesma vala. Mas nós vamos sair dessa vala e o país é muito maior do que tudo isto. Obrigado, senador Aécio Neves. Para encerrar, senhor presidente, peço licença apenas a Vossa Excelência para rapidamente ouvir o senador Garibaldi Alves e o senador Regufe com muita honra. Encerraremos a sua. Senador Aécio Neves, eu não poderia deixar de trazer a minha palavra de solidariedade a Vossa Excelência, uma vez que eu sei que Vossa Excelência honra a tradição do seu avô Tancredo Neves, que, por sinal, era muito ligado ao meu líder político, Aloysio Alves. E eu sei, senador Aécio Neves, que Vossa Excelência, o que Vossa Excelência está enfrentando é certamente uma perseguição daqueles que não querem ver o senhor novamente disputando os cargos que sempre disputou, principalmente o mais elevado deles, que foi a presidência da República. Fique certo, Vossa Excelência, que esses vazamentos, assim feitos da maneira como são, não irão denegrir a sua honra, a sua dignidade
e o que Vossa Excelência representa na vida política brasileira. Agradeço imensamente as palavras de Vossa Excelência e ouço com muita atenção e alegria o senador Regufe. Senador Aécio, Vossa Excelência tocou num ponto que eu considero muito importante nesse momento, que é o de se dar transparência a essas delações e de se retirar o sigilo dessas delações, até para que a população possa saber realmente o que tem nessas delações e para que se possa se ter uma investigação profunda com o conhecimento da população e no final dela, aqueles que tiverem alguma responsabilidade em qualquer desvio de dinheiro público serem punidos e aqueles que não tiverem serem inocentados. Agora, é importante, nesse momento, se retirar o sigilo dessas delações, porque já era uma nuvem em cima da população. Para uma pessoa de bem não tem nada pior do que a pessoa ser acusado de algo que ela não fez. E para alguém que fez, é importante que a população saiba também, se tiver algo comprovado, que alguém fez que lesou ela. Então, é importante que essas delações venham à tona de forma transparente e de forma legal, dentro do que diz o devido processo legal, para que a população possa saber, de forma absolutamente transparente, o que tem ali, e, a partir daí, que se possa se fazer um debate em torno de fatos concretos que venham à tona como eles efetivamente são. Porque muitas vezes se fala de suposições e ninguém sabe direito o que é e o que não é. Então, eu acho que isso é uma coisa importante que Vossa Excelência falou, e acho que é importante que todas essas delações sejam colocadas de forma absolutamente transparente para a sociedade saber. Não entendo esse sigilo das delações nesse momento, acho que elas não estão contribuindo para o que a gente quer, de que tudo fique às claras, que é o que a população brasileira, que as pessoas de bem nesse país desejam. Agradeço a Vossa Excelência, porque, na verdade, senador Regufe, o sigilo, ele existe para a parte apenas, né? Para aquela parte que, eventualmente, é citada. Portanto, nada mais justo do que torná-las transparentes, para que todos possamos conhecer a sua inteireza. Aqueles que cometerem ilegalidades após investigações, após as condenações, respondam por elas e, obviamente, aqueles que foram indevidamente citados, e me incluo entre esses e tantos outros também, possam, obviamente, receber o reconhecimento da sociedade, da opinião pública. Agora, presidente Eunício, efetivamente, para encerrar, peço licença a Vossa Excelência para ouvir ouvir o senador Cristóvão e, em seguida, o primeiro vice-presidente da Casa, o senador Cássio Cunha Lima. Acho que encerramos essa parte da sessão para que possamos iniciar a ordem do dia, e agradeço a Vossa Excelência pela compreensão. Senador Aécio, muito rapidamente, primeiro para felicitá-lo por ter vindo à tribuna levantar o assunto com um discurso firme, como o senhor fez, demonstrando que não teme, que está aqui querendo que tudo seja aberto. E eu também concordo com isso, até porque uns nomes aparecem, outros não, mas vamos falar com franqueza, todos nós estamos hoje sob suspeição. Ninguém que disputou a eleição hoje está absolutamente acima das suspeições. E a melhor coisa para resolver isso é todo mundo saber tudo. E quem tiver necessidade que venha defender-se aqui. Conversando com o senador Moca, aqui ao lado, ele estava dizendo a firmeza como o Aécio traz o assunto para aqui, demonstra firmeza e, portanto, é um indicador que tranquiliza seus pares. Eu felicito por ter trazido o assunto, pela firmeza como falou, e concordo que é preciso abrir tudo, ter transparência, para que não fiquemos, todos nós, sob essa permanente suspeição. Uns já com nomes, outros sem nomes apresentados, mas não deixa de ser uma suspeição que pesa sobre todo o corpo político do Brasil hoje.
Agradeço imensamente a Vossa Excelência e a vizinhança do senador Moca, e apenas para registrar, senador Cristóvão, que ainda no final de semana, ainda no sábado, eu oficiei eletronicamente ao ministro Edson Fachin, solicitando formalmente exatamente aquilo porque clama Vossa Excelência, senador Rigufe, dentre tantos outros. Está lá uma solicitação formal para a quebra imediata do sigilo de todas as delações e, em particular, dessa especificamente retratada pela revista o mais rapidamente possível. Ouço agora, para encerrar, temos uma pauta extensa hoje, mais uma vez agradecendo a participação de tantos senadores, de tantos partidos, e palavras tão confortadoras e tão firmes, de confiança, não apenas na minha trajetória pessoal, mas na minha ação política. Ouço com muita satisfação o meu companheiro, primeiro vice-presidente dessa casa, senador pela Paraíba, Cássio Cunha Lima. Senhor presidente, senador Aécio, eu serei muito breve, até porque o debate ocorreu abrangendo todos os aspectos da questão levantada por Vossa Excelência com muita firmeza, coragem e indignação visível. Mas, nesta parte, que talvez seja o penúltimo, porque a senadora Ana Amélia, a senadora Aécio também pede já há algum tempo. Eu já pedi aqui também, mas não fui atendido ainda. Eu serei, como eu disse, breve, porque todos os aspectos relevantes dessa discussão foram abordados. Eu quero apenas destacar o essencial. Não existe conta em Nova York e não existe sequer a delação. Veja a que ponto nós chegamos. A resposta enfática que Vossa Excelência traz da tribuna do Senado é negando de forma cabal, peremptória, convincente, a existência da conta. E mais do que isso, a inexistência de delação fazendo referência a essa conta, que não é trazido no bojo da matéria. O advogado do suposto delator faz referência clara a esse aspecto. No início da fala de Vossa Excelência, durante o final de semana, foi colocado isso como ponto central. E, a partir daí, todo o restante da discussão se desdobra a partir desta falsa afirmação, que simplesmente gera toda essa balbúrdia, toda essa especulação. Portanto, já foi dito aqui por todos, me somo a todos que me antecederam nesta solidariedade, para que nós possamos melhorar o país, avançar, sim, como bem disse o senador Tasso Gereissati, nas investigações que estão em curso. Ninguém aqui pretende, muito menos deseja qualquer obstrução de investigação, mas que possamos tratar a lei como ela deve ser tratada. Não se pode, em nome de combater crimes, praticar outros crimes. Desta forma, o Brasil não vai melhorar. Agradeço a Vossa Excelência. E antes de ouvir a senadora Ana Amélia e agora o senador Valadares, eu quero responder ao senador Cássio, apenas dizendo, senador, que o que eu busquei, inclusive desde sexta-feira, quando fui comunicado da matéria pela revista, é algo concreto do qual pudesse me defender. Se você publica uma matéria acusando alguém de deter uma conta em determinado banco, é óbvio que você tem que ter a informação, pelo menos, de qual é esse banco, deveria até ter de qual é a conta. Foi o que eu busquei, inclusive me dispondo a dar qualquer tipo de procuração para que essa calúnia pudesse ser desmascarada. Eu me sinto como o caso de alguém que é instado a se defender de ter matado determinada pessoa. Como se alguém chegasse, senador Cássio, a Vossa Excelência, dizendo: diga que Vossa Excelência jamais cometeu qualquer crime na sua vida, prove. É algo muito subjetivo. Já se perguntar a Vossa Excelência está sendo acusado do crime que ocorreu no dia tal, na tarde do dia tal, em tal local, e Vossa Excelência, se não estava no local, poderá provar e se defender. Eu me sinto como alguém impotente para demonstrar que eu não tenho conta nesse banco, como não tenho conta em nenhum outro banco fora do país, se a publicação sequer permite aos brasileiros saber qual instituição seria essa objeto da acusação. Portanto, apenas para que fique bastante claro, ofereci à revista
todos os documentos, ou todas as condições para confirmar esse fato. Infelizmente, ela achou desnecessário essa confirmação e publicou a matéria na capa da revista, com os danos que nós sabemos que algo como isso causa a quem faz vida pública e traz indignação a quem a faz de forma honrada, como eu faço. Senadora Ana Amélia, com muita alegria, ouço Vossa Excelência, com a permissão do presidente Eunício. Senador Aécio Neves, eu conheci quando Vossa Excelência não tinha nenhum fio de cabelo branco. Faz tempo. Era um secretário particular do ex-presidente Tancredo Neves, numa viagem memorável em que ele foi mostrar o Brasil redemocratizado ao mundo. Depois, acompanhei sua trajetória ainda como jornalista, chegar à presidência da Câmara e ao sucesso em Minas Gerais como governador, festejado com uma gestão extraordinária. E, em 2014, tive o privilégio de acompanhá-lo numa jornada cívica eleitoral, como apoiadora da sua candidatura, o meu partido apoiando a sua candidatura, e tivemos uma campanha extraordinária no Rio Grande do Sul. E eu queria dizer ao senhor que Mário Vargas Llosa descreveu muito bem no ensaio que estamos vivendo numa civilização do espetáculo, o que o dicionário Oxford traduziu com uma palavra do ano, que é a pós-verdade. E para um político como eu, que estou no primeiro mandato, essa espetacularização de informações nem sempre baseadas na verdade, em fatos reais, acabam contaminando e assustando e atemorizando. Penso que no dia que eu estiver também vítima de uma situação análoga à sua, o que eu farei? Eu não sei o que eu farei, mas certamente abandonarei a carreira política. E talvez isso estimule muito, ou seja um desserviço àquelas pessoas que trabalham para tornar a política do nosso país mais séria, mais responsável, com maior grau de comprometimento, com interesse público a defender, estarão desestimuladas dentro desse cenário. Então, que a pós-verdade não prevaleça. E concordo com Vossa Excelência. O sigilo numa delação não combina absolutamente com democracia nem com liberdade. E para o meu caso, que fui jornalista durante várias décadas, penso que a transparência, como Vossa Excelência está usando agora, e combatermos o sigilo será um bom serviço à liberdade e à democracia em nosso país. Agradeço a Vossa Excelência, presidente Eunício. Agora eu creio que, para encerrar, ouvirei o senador Valadares. Lembrando apenas, senadora Ana Amélia, que logo no sábado pela manhã, quando foi publicada a revista, eu convoquei aqui em Brasília uma coletiva de imprensa exatamente para demonstrar, desde o primeiro instante, a minha indignação e a falsidade das acusações que constavam daquela publicação. Hoje eu subo essa tribuna em respeito aos brasileiros, mas de forma muito, mas muito especial mesmo, em respeito aos meus pares, em respeito àqueles com os quais eu convivo diariamente nessa casa, sejam da base governista, sejam da oposição, todos, sem exceção, buscando construir um país melhor. Em respeito aos senhores e senhoras senadores, aos senhores e senhoras deputados, é que venho hoje a essa tribuna trazer também, mais uma vez, a minha mais sincera e profunda indignação. Senador Valadares, acho que com Vossa Excelência terminamos essa sessão. Senador Aécio Neves, foi editada uma lei em 2012, a lei número 12.683, proveniente de um projeto da nossa autoria, lavagem de dinheiro. E o relator desse projeto foi o senador pelo Rio Grande do Sul, Pedro Simon. E nesse projeto, nós prevíamos a figura do delator, numa contribuição ao desvendamento da prática de crimes com este objetivo, lavagem de dinheiro. Acredito que não só eu, como aqueles que participaram do debate, poderíamos ter previsto para o delator a possibilidade de desvendamento do crime, mas apontando de logo as provas. Mas essa previsão não existiu.
Tanto que hoje, se um delator fala e essa notícia vaza, praticamente ele vira um juiz e condena àquele que, não sabendo de nada que foi delatado, não teve nem direito de defesa, retraindo assim o princípio do contraditório e da ampla defesa previsto na nossa Constituição. Portanto, senador Aécio Neves, claro que o geral é a publicidade, mas se uma determinada autoridade, como o Ministério Público, pede sigilo, é porque perante a autoridade judiciária, ele espera que alguma decisão seja tomada, ou da manutenção do sigilo, ou da abertura do processo para que todo mundo saiba, inclusive o acusado, das informações que foram trazidas ao processo. Mas, no que se refere a Vossa Excelência, lamentavelmente, como também no que se refere a tantos outros homens públicos, esse direito não foi lhe dado. Daí a sua indignação e a sua coragem de dizer: abra um processo para que eu me defenda. Quero dizer que votei em Vossa Excelência para presidente da República. E Vossa Excelência sabe os adversários cruentos que eu tenho em Sergipe. E quanto se aproveitam deste episódio para incriminá-lo. Mas eu tenho certeza absoluta que Vossa Excelência, levando as provas da verdade, das acusações que lhe imputam, a Justiça haverá de lhe dar o devido valor. Como nós que participamos do Senado, conhecemos sua família, Tancredo Neves, participei com ele da campanha pelas diretas, fui favorável à sua indicação como presidente da República. Então, Vossa Excelência não apenas tem família, tem passado, como também tem procedimento ético e decência. Por isso, achamos que Vossa Excelência foi firme na sua defesa e essa sua firmeza nos dá a tranquilidade de que esse processo terá um final feliz em seu favor. Agradeço a Vossa Excelência. Agradeço imensamente a Vossa Excelência, senador Valadares, que toca num ponto crucial. A delação é hoje um instrumento necessário e precioso para a aferição de crime, desvendamento de quadrilhas, enfim. Mas é importante que a delação, para não se transformar num instrumento fútil e mal utilizado, tem que vir acompanhada de indícios mínimos que possam dar veracidade àquilo que ali está sendo dito. Senão, ela se transforma, na verdade, em um instrumento perverso à disposição de pessoas que muitas vezes não terão o interesse ou o objetivo da apuração da verdade, mas sim o de comprometer biografias de pessoas de bem. Portanto, senhor presidente, agradeço imensamente o tempo que me foi dado e fica aqui, ao final, não só o meu agradecimento, mas o meu mais absoluto repúdio a tudo que foi escrito e a certeza absoluta de que voltarei ainda a esta tribuna, demonstrando de forma cabal e definitiva a inexistência das acusações que foram transcritas de forma irresponsável por essa publicação na última semana. Obrigado, senhor presidente. Senador Aécio Neves, eu conheço Vossa Excelência, eu tenho convicção que Vossa Excelência não viria a essa tribuna se não tivesse a certeza da injustiça que foi cometida com Vossa Excelência. Então, tenha também a nossa solidariedade.